Vamos então ao comentário. Vamos ler um versículo em 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Também um versículo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui nos fala da maturidade. Mas voltando então lá para o Evangelho de João, onde nós entramos no começo da caminhada da fé através do Evangelho. É muitas vezes desconfortável, muitas vezes difícil e perigoso nós entrarmos nesse caminho. Muitas e muitas vezes há um treinamento, há um trabalho, há uns infortúnios, um deserto, como diz a Escritura. Dá exemplo, como aconteceu com Moisés e muitos outros. Jesus Cristo também, no momento de dedicação, foi ao deserto. Então, o começo da caminhada da fé, muitas vezes, é desconfortável, é um teste, é um treinamento. E em Levíticos também, falando lá dos começos, as coisas santas são dedicadas ao Senhor. Então, a pessoa começa a se dedicar as suas coisas, a sua vida, a sua família ao Senhor. E a palavra de Deus é a intenção e a verdade, e passa a pessoa que se dispõe. A palavra de Deus passa a instruir a pessoa que se dispõe em segui-la, em entendê-la, compreendê-la e vivê-la. E a mão de Deus é esta palavra. A mão de Deus é esse ensinamento. É a expressão da sua glória através do texto. E a pessoa que se coloca nas mãos de Deus passa a ser instrumento, passa a ser a revelação da mão do próprio Senhor. O culto na igreja estabelece a ordem da criação. Ele procura restabelecer uma relação, busca resgatar e recuperar um estado de comunhão que foi rompido entre o povo e Deus. Nós estamos chegando ao momento onde nós nos encontramos com os ensinamentos que levam à maturidade espiritual. Os santos de Deus sempre se formam por meio de treinamento. Não é aceitei Jesus e virou santo. Isto é fantasia. Existe um treinamento, existe uma vida dedicada, um exercício cristão de vida, de culto, de comunidade, de irmãos, que é o treinamento. E a liberdade ou santidade, que também são sinônimos, propõe uma responsabilidade que nem sempre é assumida pelos ditos santos. A pessoa que diz que é um santo, que diz que está em plena liberdade, assumindo a sua condição de filho de Deus, mas que não assume a responsabilidade, é um mentiroso. Muitos até criticam a liberdade cristã, dizem que o cristão não tem liberdade, que o cristão tem uma falsa liberdade. Não, ele tem total liberdade, mas tem, junto com ela, a responsabilidade pela sua existência, pelos seus atos, pelas suas obras. Porque ele é capacitado para isso.
A consciência da presença de Deus é essencial para esta maturidade. A consciência humana tem que saber, tem que entender, tem que ter fé, tem que ter um exercício, um treinamento para conceber que haja uma vida pautada em Deus, pautada na verdade. Aí começa a acontecer, começa a exercer uma maturidade, começa a viver uma vida de fé, uma vida de consciência, uma vida de um ser humano maduro. A glória de Deus, após o pecado, se manifestou no princípio, lá no Pentateuco, no tabernáculo. Após, ela se manifestou no templo e depois se fez visível em Jesus Cristo. E hoje é o Espírito Santo que se manifesta geralmente na igreja ou através do trabalho da igreja, dos ensinamentos e pregação da igreja, das obras da igreja, ao coração humano. Ali o Espírito Santo se manifesta ao coração humano e ele se manifesta nos seus escolhidos, ou seja, nos que estão maduros, nos que estão seguindo os ensinamentos. E o relacionamento pessoal com Deus faz com que a pessoa seja transformada. O Espírito Santo, ele transforma em santidade quem convive com ele. E ele passa, a criatura passa a uma maturidade espiritual, ou seja, recebe uma formação através da sua disposição, da sua escolha, do seu esforço, da sua entrega a Deus. E nós chamamos isso de adoração. E adoração não é eu adoro a Deus, não é assim. É colocando Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todas as coisas, como temos os exemplos na Bíblia. Aquele que adora a Deus, ele coloca Deus em primeiro lugar, e Deus como autoridade, Deus como o sábio, o mestre, o companheiro, o ensinador e protetor, responsável por parte da sua vida que não lhe compete, ou seja, pelas coisas que se tornam para nós impossíveis. Quanto mais amadurecida a comunidade, e aí entra a igreja que nós estamos falando, ou seja, quanto mais fiel a igreja, mais saudável e mais feliz. Esse é o trabalho da igreja. E o que é impossível ao olho humano perceber foi revelado em Cristo. Por isso que nós lemos, como lemos aqui, o Evangelho, e é por isso que nós encontramos a maturidade, que é o fruto do Espírito, no cristão. Não é o fruto do Espírito por força e poder simples por aí andando, livre, isso ele já é. Mas o fruto do Espírito no ser humano. E o fruto do Espírito, essa maturidade, é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E a lei permanece como uma base, como um alicerce para toda a vida, para toda a especialização dessa maturidade. O Espírito Santo tem poder de santificar, ele produz o fruto na vida do cristão. Ele produz o fruto, mas a escolha, a entrega, a busca é feita por aquele que amadurece o amor no seu coração, o desejo e a busca e adoração a Deus em demonstração pela obediência, pela dedicação e pela fé. É assim que acontece a maturidade cristã.
Espero que esse sinal tenha nos deixado levar essa mensagem ao vivo pela TV Tweetcast. E estamos nos despedindo aqui. Já é 18h21 aqui na Rádio Sobral. Nós vamos fechar então o Tweetcast online. Deus abençoe a todos e nos acompanhe sempre todos os sábados a partir das 18 horas. Ligue o seu computador e nos aguarde, que nós entraremos com uma mensagem cristã.